momento estão julgando a harmonia das escolas, mas aonde está faltando harmonia, estão sambando em contratações, é no Corinthians. O Timão, o Corinthians, ou não, né? Cada um pensa da forma que gostar, mas o Corinthians acertou a contratação de Coronado, Igor Coronado, ao que tudo indica, tá tudo certo. Falta a apresentação, a gente tem que sempre ter muita cautela com a diretoria corintiana, com esses novos anúncios, mas parece que vem. E, além disso, Pedro Henrique do Internacional. Eu quero ouvi-lo no 11-999-04-8756. A gente até fez a brincadeira na abertura. Cadê o dinheiro? Como que vai ser pago esses jogadores? Se funciona ou não funciona essas duas peças? Vamos por partes. Eu vou começar de um cara que traz um pouco menos de atenção. Rapidamente, o Pedro Henrique. Chega do Internacional, um jogador de velocidade pelo lado esquerdo. Na minha visão, para compor elenco, Bruno Migliozzi. Ponto. Eu não acho, viu, Pedro Martelli? Eu acho que o Pedro Henrique tem potencial, sim, de ser um cara importante. Dá pra mutar o Bruno, Michel? Não, peraí. Desculpa, tá no ar, eu não percebi. É o seguinte, Martelli, o Pedro Henrique, ele foi reserva no Internacional, não teve espaço no último ano, mas em 2022 ele teve bastante espaço e foi muito bem. Ele é um ponta, tem 33 anos e é um cara que é muito objetivo, então ele dribla em direção ao gol. É algo que eu gosto nele, ele tem boa finalização também, boa estatura, então ele ganha pelo alto. O Corinthians tem um time muito alto, né? Então a bola aérea começa a ser um problema. É melhor que o Wesley? Adversários. Eu não acho melhor que o Wesley. Então não é pra compor elenco, mais pronto. Tá bom, mas ele vai ser titular no lugar do Wesley? Não, mas o Wesley não é pra ser titular na minha visão hoje. Tudo bem, mas o Wesley deve jogar pelo lado esquerdo, inclusive hoje. Na direita joga o Romero e o Yuri Alberto centralizado. Então vamos lá, vamos além. Ele é titular no lugar do seu amado Romero? Ele é titular no lugar do Wesley, na minha opinião. O ataque fica Pedro Henrique com o Romero e Yuri Alberto ou Pedro Raul. Na minha opinião, hoje o Pedro Henrique é mais jogador que o Wesley. Vamos colar na outra contratação. Igor Coronado. O Coronado é um meio atacante, ele já jogou no Etihad centralizado e pelo lado esquerdo. O Garro hoje não sai do timão. Então, com o investimento do Igor Coronado, o Rosalá... como é que é o sobrenome dele, gente? O diretor é Santoro? Rosalá Santoro. Santoro, O diretor do Corinthians falou que ele chega por 2 milhões o custo total por mês. O Pedro Ramiro já vai chegar para falar sobre isso. É um custo alto mensal, mas porque não foi pago o passe em nenhum real pro Al Ittihad, porque ele conseguiu a rescisão. Só que nesse seu exercício aí, ô coisa rica, ô Migliozzi, o Coronado tem que jogar pelo lado esquerdo com o Yuri Alberto e Romero. E aí o Garro centralizado. Ou não? Bartelli, aí eu vou ser bem sincero que eu já vi mais do Pedro Henrique do que do Igor Coronado, mas eu acredito em você que sabe tudo do Sauditão, né? Acompanha o Al Ittihad e tudo mais. Eu vi poucos jogos do Coronado, não vi grande coisa. Então não sei como chega esse cara pro time do Corinthians. Se você tá me falando que ele vai chegar bem pra ser titular, aí eu concordo com você. Então o Pedro Henrique e o Wesley comem banco pro Igor Coronado, né? Se for o caso. Fala, ô Gabi, o que você pensa? Tá com medo já do time do Corinthians? Não, eu nem... Nossa, eu não posso nem respirar já pode aqui, entregar, tá... Já pode entregar a taça pro Corinthians, ô Gabi? Ah, não, ou você aposta calma. num verde e branco hipotético? Eu falei que se a final fosse na semana passada, no caso, né, quando a gente tava falando, ia ser São Paulo e Santos pelo futebol jogado. Olha aí como é que você tá jogando aqui palavras na minha boca. Não, mas isso você tá fintando. Pelo amor de Deus. Você tá tentando enganar o ouvinte. Passaram sabonete na menina, isso. tá lisa. Eu tô crio, Bruno, panos quentes. Mas eu acho que o Pedro Henrique também não chega pra ser titular. Eu acho que é o Wesley, ele vai ser um cara pra compor elenco. E assim, ele já tem 33 anos, ele não é um cara que teve uma passagem brilhante pelo Internacional, então não vejo ele como um cara que vai ser o grande diferencial do Corinthians. Pra mim, Isso, Pedro Henrique, você tá falando, desculpa. Isso. Tá. Pra mim, o grande diferencial do Corinthians vai ser o Coronado, porque ele é o cara ali que veio pra armar o time. Se ele não conseguir fazer isso, aí a gente precisa pensar em outras possibilidades. Até o Ramiro já tá aqui pra falar com a gente, que ele vai falar assim, não tô aqui, mas ele vai falar. Não sei o que ele pensa, que ele tem também aqui pra trazer. Até porque o Pedro Henrique chega aqui em São Paulo amanhã, né? Pra assinar contrato com o Corinthians, pra seguir aí os trâmites burocráticos. Mas pra mim ele não vai ser o titular do time, vai ser o Wesley. Bom, o meu xará tá por aqui, só pra não passar em branco. Falando sobre o Igor Coronado. O Coronado, pra mim, ele é um cara que você, torcedor corintiano, preste atenção. Ele é titular, ele vai entrar como titular e ele vai resolver muitos problemas do Corinthians. Tem um ponto de interrogação que vai ter que ser respondido. Como ele performa com essa camisa corintiana? Se ele não sentir o peso igual o Garro chegou, ninguém tira a posição de titular do Igor Coronado.
Muita gente tá falando, mas o cara custa 2 milhões por mês. Sim, mas vamos lá. Pro Corinthians, o Coronado ele já foi transferido do futebol italiano pro futebol do Oriente Médio por 5,5 milhões de euros, ou seja, vai pra casa de 30 milhões na época. Foi transferido para o Ittihad desse mesmo futebol por 10 milhões de euros. Desculpa, eu mencionei os 5,5 vezes 6 dá 30. A última transferência dele foi na casa de 6 milhões de euros. Aí sim. Vamos lá, de novo. O Ramiro, eu falei com o Ramiro isso no pré-programa. 6 milhões de euros do Oriente pro futebol do Al Ittihad. Aí vai para, praticamente ali 30 milhões de euros. Aí depois ele foi para o Ittihad por 10 milhões de euros, 50 milhões de reais. Ele chega ao Corinthians para 2 temporadas, 2 milhões por mês, ou seja, dá 48 milhões total. Só que isso já com salário incluso. Ou seja, é um valor alto? É. Mas pro Corinthians seria o equivalente a pagar um passe pro Al Ittihad, por exemplo, coisa que o Corinthians não tá fazendo. Então o jogador foi inteligente também, conseguiu a rescisão dele, e em vez do Al Ittihad ficar com essa grana, porque o Ittihad não ia liberar o jogador de graça, o staff do jogador olhou e falou, tá bom, que vocês iam pagar uma parte aqui do Al Ittihad, pode pagar pra mim. Pra mim, ele chega como um jogador que pode resolver vários problemas do Corinthians. Os números dele, por todas as equipes em que passou, ele tem muita participação em gols e vai resolver, sim, muito do que o Antônio Oliveira precisa em campo, do que eu vi Igor Coronado jogando. Pedro Ramiro. Tudo bem, Xará? Um abraço pra você, pra Gabi, pro Michelzinho, pra Júlia, pra quem tá acompanhando a gente também aqui através da Rádio Bandeirantes. O Corinthians emitiu uma nota agora há pouco envolvendo tudo isso. Importante lembrar, né, assim, às vezes o torcedor fica ansioso para saber o salário de jogador, mas é uma coisa muito delicada, né? Eu acho que as pessoas, a gente tem que ter um pouco de cuidado até com relação a isso, mas a gente está discutindo o que foi uma declaração do Rosala Santoro, né, que é o diretor de finanças do Corinthians, em entrevista ao Band Esportes. E ele fala, o Coronado vai custar cerca de 2 milhões de reais. Mas até a nota diz o seguinte, esses 2 milhões de reais, citados durante a entrevista concedida ao canal Band Esportes, não se referem ao salário mensal do atleta Igor Coronado, mas sim a uma previsão orçamentária dos custos gerais da operação, que envolvem aí remuneração, taxas, comissões, para a contratação do jogador, como dito pelo dirigente durante a conversa. O Corinthians reforça seu compromisso com a fiel torcida e com a opinião pública pela transparência das informações. No entanto, esclarece que dados referentes a remunerações pessoais, como salários, luvas e direitos de imagens, são privados e preservados. Então, essa é a nota do Corinthians falando sobre esse valor. É o que você disse, né, Xará? Alguns clubes já levaram aí o Igor Coronado por cerca de 10 milhões de reais. A transferência dele ao Al Ittihad é por 10 milhões de euros, aliás. Isso. Mais de 50 milhões de reais. É um atleta de 31 anos, 31. né? 31 anos, jogador que inclusive tem passagens aí pelo Palermo também da Itália, enfim. De fato, não há uma passagem por clubes de grande expressividade no cenário internacional. Mas é um jogador que estava muito bem procurado aqui no Brasil. Rolou interesse de outros clubes, enfim. Mas chega, né, pra compor o elenco, pra fazer parte do elenco, pra ser titular, na verdade, né? E o Corinthians contrata esse jogador, resta saber aí quando que ele de fato vai chegar para que ele possa atuar na fase de grupos. Que temos aí 12 rodadas ao todo, estamos na 7ª, né? Chegamos à 7ª aí e estamos indo para a 8ª e... Então, ele teria que ser inscrito no Campeonato Paulista até sexta-feira. E vai começar a corrida pelo bid, hein? Exato. De novo. Exato. A gente está na quarta-feira. Amanhã devem chegar o Pedro Henrique. O Pedro Henrique pode ser que até chegue hoje. Pode ser que ele saia hoje à noite. Vem de ônibus, né? Passa a noite no busão. Parece que sim, parece que vem de busão. Inicialmente ele vai pegar uma charrete, depois ele pega o ônibus. Sim, aí pega o ônibus. Ó, só pra ficar claro aqui, é a única... Pra mim, questão do Coronado. Ponto de interrogação da camisa corintiana. E assim como ele poderia vestir a camisa do Palmeiras, uma camisa de São Paulo, qualquer time que ele estivesse vindo a vestir a camiseta. Porque os números dele, por exemplo, no futebol de Malta, calma minha gente, antes de conectar ao futebol de Malta, Floriano, 3 temporadas, 32 gols em 63 partidas, média maior de meio gol por jogo. No Trapani, que é um time da 2ª divisão da Itália. 20 gols em 78 jogos. Aí ele foi pro Palermo. 9 gols, 4 assistências em 43 partidas. Chega aos Emirados Árabes.
86 jogos, 50 gols, 26 assistências, ou seja, 76 participações em gols. Isso em 86 jogos. E agora, na Arábia Saudita, já com a Liga Saudita tendo Cristiano Ronaldo, Benzema, os 4 times fortes, que muitas vezes a gente vê muitas ligas pelo mundo afora com apenas 4 times fortes, ele fez 75 jogos com 34 assistências e 16 gols, totalizando 50 participações em gols em 75 jogos. Números o Coronado tem. Resta saber se ele vai realmente conseguir fazer isso no Timão, Gabi. Eu acho que o maior ponto de interrogação não é nem o valor. Isso, claro, que causa um incômodo no torcedor, porque tá vendo a situação atual do time e fica pensando, pô, como é que a gente vai pagar isso? Aí tem dívida da Neoquímica Arena, começa a chegar um monte de questão pro torcedor. Mas pra mim, o que mais pega é o fato dele não ter jogado no Brasil. E isso faz com que os torcedores fiquem, pô, mas esse cara nunca jogou aqui, foi jogar na Arábia Saudita, tem o futebol que é mais ou menos, porque muitas pessoas passaram a acompanhar, principalmente depois que o Cristiano Ronaldo foi jogar lá. Então acho que esse é o maior X da questão pro torcedor. Será que esse cara realmente vai dar certo aqui? Alô, Beto. Estamos ouvindo, alô Beto, estamos ouvindo. Eu acho que é o Soler, já chegando na parada. Inclusive tem informação importante pro torcedor palmeirense sobre uma nova demanda de repasse de ingressos do Palmeiras com a W Torre. Complete, Gabi. Era só esse meu ponto mesmo, Tá. essa questão de ele não ter atuado pelo Brasil. Então isso acaba fazendo o torcedor ficar com dúvida se ele vai dar certo ou não. Pelos números, me parece que ele é um cara que vai dar certo, que vai resolver boa parte dos problemas do Corinthians. Não. Mas tem que esperar pra ver também. Não dá pra criticar, cornetar o cara sem ele nem ter pisado aqui ainda. Pelo que ele mostrou, é um bom jogador. Se vai dar certo no Corinthians ou não, a gente não sabe. Tem vários caras que passaram por aqui e não deram certo. Outros que ninguém dava nada, que deram certo. Sim, e por exemplo, isso aí é o investimento. Você paga 2 milhões por mês, parece muito dinheiro, mas o Abel Ferreira deve ganhar quase 3 milhões hoje por mês. Não tô comparando aqui o Abel ao Igor Coronado, até porque o Abel chega num momento de promessa, talvez, ao futebol brasileiro, não conhecia. Muito promessa. Uma aposta, assim, cirúrgica da diretoria palmeirense. Hoje, se você chegar pro torcedor palmeirense e falar assim, ó, vocês têm que doar todo mês R$100 pro Abel ficar. Cara, todo mundo vai doar, porque o cara é um monstro. Então o problema não é investimento, é o que ele vai trazer de retorno. O próprio Rosalá, ele fala sobre isso, ele fala, as nossas premiações elas são pagas de acordo com muitas vezes resultados, vitórias e disputa de título. Se o Coronado chega, resolve um problema junto com o pessoal, ganha uma Copa do Brasil, ganha uma Sul-Americana, enfim, ganha algum torneio que possa trazer um rendimento pro Corinthians, por que não? E aí eu falei, Xará, me conta essa história, porque parece que ele disse assim, a questão da folha salarial, eles queriam diminuir de 20 milhões, mas parece que com a venda do Moscardo e também com os aportes financeiros de patrocínio, até da própria, tem que falar da casa de apostas da Vai de Bet, eles conseguiram de novo manter em 20 milhões. Essa foi a explicação do Rosalá, é isso mesmo? É por aí. Até a informação, né, que o próprio Augusto Melo chegou a dizer, até para explicar, o Duílio Monteiro Alves disse no fim do ano passado que a folha salarial do Corinthians era de 23 milhões de reais. Aí o Augusto Melo recentemente deu uma declaração em entrevista de que ela tinha diminuído 8 milhões de reais. Só que aí o Rosalá disse agora também que ela já se equiparou ao que era antes, com alguma redução e tal, mas com novos jogadores, saindo alguns outros atletas, e a expectativa é de que outros também deixem o clube o mais breve possível, né? O Rafael Ramos fechou a ida ao Ceará, o Matheus Bidu também, enfim, não sabe se vai ser de fato aproveitado ainda. Tem alguns jogadores que muito provavelmente não vão ficar no Corinthians daqui para frente. Esses dois são os de fato que mais registram essa expressividade. Mas o Corinthians está nessa batalha por diminuir a folha salarial, né? Porque no ano passado terminou quase na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e tinha jogadores que não atuavam e sendo que tinham uma folha salarial entre as 5 maiores do Brasil. Então isso, claro, vai vir o resultado, a expectativa é que o resultado venha com trabalho e também o próprio Antônio Oliveira conseguindo encaixar. Agora eu acho que as pessoas, os torcedores do Corinthians também tem que ter uma certa paciência com o trabalho do Antônio Oliveira. Vi muita gente emocionada, já dizendo, o Portuguesa é a solução. Calma, né, gente? Venceu a Portuguesa por 2-0 na Neoquímica Arena, enfim, e o time ainda vai encaixar, ainda tem muita coisa para acontecer, mas é um Corinthians diferente. Vamos lá, o Corinthians do ano passado
Cássio no gol, Fagner, Gil, Veríssimo. Lateral esquerdo, Fábio Santos. De 5-3 já não tem mais. De 5-3 já não tem mais. Meio de campo, Maicon e Moscardo. Já caiu um Os também. volantes, né? Sendo o Renato Augusto mais à frente também. Já caiu 2. E Juliano, já caiu 3. E No momento tem 3, Ramiro. e Roberto Romero. Então, isso tudo tá mudando, né? Isso tudo tá de... Quem que é o rapaz que tá na cabine ali da Rádio Bandeirantes? Ah, você vê com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Bruno Milhor, que coisa linda. Dá um sorriso. Diferente, né? Dá um sorriso. É diferente. Ah lá. Reparou, Martelli? Que Reparou? isso, tirou o aparelho. Agora a coisa anda, né? Até cortei o cabelo, deu um tapa no visual. Mas é o seguinte, sobre o time do Corinthians, a questão que me incomoda, Ramiro, principalmente em relação a essas contratações, é que falha o meu erro, né? Posso errar aqui, mas se eu não me engano, o Igor Coronado tem 31 anos e o Pedro Henrique 33. O Corinthians teve um discurso no começo do ano de rejuvenescer esse elenco, né? Se despediu de jogadores mais veteranos, que tinham história no clube, mas tá trazendo outros caras que não tem aí. Se a gente for pensar, o Corinthians não pensa em ter o Pedro Henrique aqui com 36 anos. Não pensa nos próximos 3 anos, que é a gestão do Augusto Melo. Então, contratações que podem dar certo, com certeza são caras qualificados, mas que fogem um pouco do discurso inicial do Corinthians, que era montar um time mais jovem, com fôlego para jogar as próximas temporadas, reestruturar todo esse grupo. Eu acho que o caminho não é esse, apesar de gostar dos 2 nomes que devem chegar ao timão. Posso só dar um detalhe também sobre o Coronado, né? O Rosala já tinha meio que falado que o Coronado era jogador do Corinthians, né? Mas essa nota de esclarecimento feita hoje deixa claro que ele é um anúncio, praticamente um anúncio, né? Porque eles falam, a gente tá falando do Igor Coronado com o salário dele. Ou seja, o Corinthians anuncia o jogador e é um dos anúncios mais estranhos que eu já vi na minha vida. Que é um anúncio dando uma nota de esclarecimento e ao mesmo tempo afirmando que o jogador será do Corinthians. Então, pode ser um retrato do que está acontecido nos últimos dias, essa contratação do Coronado. Mas o que o Bruno pontua é um fato, assim. O Augusto Melo chegou a dar uma entrevista ao Alambrado Alvinegro, do Cascão e também do Fabrício, 2 jornalistas. O Cascão trabalha aqui no Grupo Bandeirantes, né? E Renato Nalesso. E ele fala, não, eu na minha gestão não vamos contratar jogador acima de 30 anos. Não, 30 anos não, jamais. Mas, 30 gente, anos não. assim, cá entre nós, amigo, quem que acredita mais em discurso, seja de chapa esportista, até mesmo chapa para qualquer outro tipo de eleição? Eles falam o que precisa ser dito. Eles não estão nem aí depois com cumprir promessa. Se o Coronado comer a bola, se for um time com uma média de idade de 36 anos, eles vão criar um discurso para falar, olha, vimos que era melhor, um time experiente, deu certo, que bom que a gente... Eles falam que precisa ser dito do que a assessoria passa, né, para eles e agrada. Por exemplo, para mim, eu não tenho esse preconceito com... Não é nem preconceito, né? Mas eu não tenho essa ressalva com jogadores mais velhos. Porque, por exemplo, a não ser que você entenda que o técnico precise e por aí vai. O Fluminense tem um time que tem hoje Renato Augusto, Ganso, Germancano, Felipe Melo, Thiago Santos, Fábio... Ah, mas os caras não performam os 2 tempos. É pra isso que você tem um banco. Com 65, 70 minutos, eles tiram esses caras, entra um outro pessoal, dá conta do recado. Foram campeão da Libertadores, com o Marcelo, com uma média de idade pra lá de 30 anos. Então o problema não é a idade, gente. E o salário do Coronado não vai ser 2 milhões. E o Coronado não chega com fim de carreira, ele pode performar 36, o Corinthians pode pegar um Coronado da vida em 2 anos, come a bola e pode revender. Talvez não vai pegar um baita de um valor, 10 milhões de euros, mas se ele quiser acabar a carreira, vai lá pro futebol saudita. O Roger Guedes fez isso, não que ele esteja acabando a carreira dele, mas o Corinthians aceita uma proposta e ele pode ir embora. Ele tem já um colchão assim de reputação no futebol do Oriente Médio. Não sei qual é a necessidade de necessariamente contratar jogador jovem. Agora, se a diretoria fala, aí realmente tem que ser cobrada. Então, peraí, o que vocês estão fazendo aí no dia a dia? Mudou de ideia? O quê? Vocês esqueceram do pessoal jovem? Vocês não querem baratear mais a folha? Alguma resposta o torcedor corintiano tem que ter no sentido de entender que o pessoal se encontrou lá dentro, Ramiro. E até, assim... Eu concordo contigo e penso que é o seguinte, ó. Claro, a gente bate nessa tecla de não acreditar sempre na palavra do dirigente, mas o problema do Corinthians do ano passado é que haviam muitos jogadores, até demais, que tinham mais de 30 anos e o Corinthians precisava de rejuvenescer o seu time, de um rejuvenescimento.
E aí quando você demite esses jogadores como o Gil, que estava para fazer 37 anos, o Renato Augusto com 34, o Fagner continua, mas o Juliano com 33, enfim, você dá um recado de que você quer ter um time diferente, um time mais jovem. Agora, o problema era, quando o Corinthians entrava em campo no ano passado, tinha um jogador abaixo de 30 anos. Esse era o problema. Quando você tinha só o zagueiro que tinha menos de 30 anos. Você tá falando do Murilo ainda ou do... O Murilo. E o Corinthians chegou em alguns momentos a ter 2, 3 jogadores só. 2 jogadores em campo com... Eu acho que quando o pessoal jogava com o Roberto e Murilo. limou essa galera por questão financeira, tá? Salário alto do Gil, salário alto também de Renato Augusto. Tem gente falando aqui no YouTube, pô, mas com quantos anos, por exemplo, tem o Cano? Cara, o time do Fluminense, Fábio, 43 anos. O Marlon, acho que nem é titular, mas tem 28, ele é reserva. Aí você pega Marcelo, 35 anos, Felipe Melo, 40. O Thiago Santos não aparece aqui, 34 anos. Tudo bem que tem Martinelli e André, né? Que dão um pouco mais de jovialidade. Mas são 2. O resto, Renato Augusto, 36. O Ganso, 34. Acho que o Nino tinha mais de 30 também. O Keno tem 34. O John Arias é mais novinho, tem 26. E aí você parte pro Germancano. O Germancano tem 36. Se o técnico for bom, ele faz jogar.